Olá, boa hora! Sejam todos, todas e todos bem-vindos a mais um episódio de Comunicação em Movimento. Esse é um espaço de conhecimento produzido pelo EMERGE, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense, sob coordenação do professor Adilson Cabral. O programa Comunicação em Movimento traz debates relacionados à política da comunicação, à comunicação comunitária, à diversidade cultural, à competência crítica infocomunicacional e ativismo midiático. Na apresentação e na produção desse 38ª edição, eu, Jadé Damasceno, doutorando em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense, operação e coordenação e programa estão sob o olhar atento do professor Adilson Cabral e Larissa. A produção de hoje, o programa, tem como foco a praxis da comunicação popular e comunitária e periférica. Para entendermos melhor esse tema, hoje recebemos o pesquisador e jornalista Luan Matheus, também é do comunicador popular, doutorando em comunicação e sociedade pela Universidade Federal do Ceará e professor do Cariri, campus Juazeiro do Norte, cofundador da plataforma Comunicação Popular Colaborativa, o Corre Diário. Seja bem-vindo, Luan. Oi, Jade, todo mundo que está acompanhando, boa tarde. Para quem acompanha agora ao vivo, né? E é um bom momento aí para quem vai acompanhar mais na frente, né? Para começar, a gente já vai pensar essa comunicação popular, pensando um outro modelo também, né? Que é uma audiodescrição. Para você que nos ouve nas outras plataformas, ou que está nos vendo no futuro, ou ouvindo enquanto atravessa a Baía de barca, ou pegando trânsito, ou lavando louça, ou limpando a casa. Eu sou Jader Damasceno, eu uso óculos, tenho cabelo castanho escuro, uso uma barba e estou de camisa preta. No ambiente onde eu estou está fotografias de uma cidade histórica do Piauí, onde eu sou natural. Luan, você poderia fazer essa sua audiodescrição? Claro, bom, eu sou um homem cis, negro não retinto, de pele clara, cabelo enrolado. Estou agora com uma blusa vermelha, usando um colar com um pingentezinho de cristal que busca trazer boas energias, né? Estou nesse momento no estúdio de rádio da Universidade Federal do Cariri, onde eu estou como professor substituto atualmente. Pronto. Pensando nessa perspectiva de audiodescrição e espaço de inclusão, a gente convida você a pensar um pouquinho sobre essa comunicação popular, colaborativa e também periférica. Aí, nesse contexto, Luan, eu já queria perguntar para você quais são as dificuldades de pensar essa comunicação dentro e fora das universidades. Eu acho que a comunicação popular ela vem se fortalecendo, né? Eu acho que não é um fenômeno ou um modo de fazer necessariamente novo. Eu acho que tem uma longa história de processos de produção, de pensar e de refletir sobre os fenômenos da comunicação dentro dos territórios, das comunidades, dos movimentos sociais, populares, né? E a dificuldade que eu acho que talvez de pensar isso dentro do território, na verdade, como é que a gente consegue, né, difundir e fazer com que esses processos comunicacionais que estão em curso, né, nesses territórios, comunidades, movimentos, enfim, eles possam ganhar aí um grande número de pessoas, né, porque de ouvidos, né, para escutar, de olhos para ler, enfim, para pegar e para sentir essa comunicação que está sendo feita. Porque ainda é muito limitado, né? Muito limitado, sobretudo por conta das estruturas do próprio sistema que limitam a capacidade de ampliação e de difusão desses conteúdos. E na universidade, acredito que é um caminho semelhante, né? Mas eu acho que é mais o caminho da universidade, ou uma dificuldade, como você questionou, talvez esteja em a gente pensar como romper, né? Como romper com o modo de produção de jornalismo, de comunicação hegemônico, né? E como pensar e produzir outros modos de fazer também, né? Que é o que eu
venho apostando aí nessas discussões, né, pensar esses outros modos de fazer e como que a gente reflete a partir dessa prática que já está sendo feita, né, pensar também outros conceitos, outras possibilidades para o jornalismo. Para que todo mundo que nos ouve, que nos vê também aí nas plataformas, fique um pouquinho mais ligado ou fique um pouco mais nítido essa sua participação nessa comunicação popular, eu queria um pouquinho que você comentasse a sua trajetória, né? Como é que você surge e como é que você se entende enquanto esse comunicador popular, enquanto também um educomunicador, né? Já que todos nós, em alguma medida, não surgimos prontos, então a gente vai se construindo enquanto esse sujeito produtor de sentido. Conta para a gente um pouco sua trajetória. Queria até pedir licença para ler um trecho de algo que eu acho que talvez que fale sobre mim, e que foi que eu acabei escrevendo ontem, né, muito instigado por estudantes do curso, do primeiro período, que estavam entrando. A gente estava fazendo um processo de apresentação, para que cada um pudesse falar um pouco sobre si, né, e aí esse texto surgiu, e aí eu acho que pode falar um pouquinho sobre isso que você me perguntou agora, né. E aí eu digo o seguinte: eu costumava dizer que vinha de um lugar onde não era possível sonhar, que o caminho era longo demais, as estradas perigosas. Era como um chinelo menor que o pé, que não dava para calçar. Eu costumava dizer que vinha de um lugar onde sonhar talvez fosse o meu único alento. Viajar à deriva pelas histórias infindáveis, caminhar sobre os céus e de cara ao encontro do vento. Eu costumava dizer que vinha de um lugar das contradições hipócritas, que exigiram sempre o melhor de mim, mas nunca me estenderam a mão, nem sequer me ofereceram um pedaço de pão. Sugavam a alma, o corpo, a escrita, o suor. A minha sorte é que eu nunca fui só. Fui e sou muitos e muitas. Pedacinho a pedacinho fui costurado por várias mãos. Tecido como um fio, alinhavado, por afetos que só é possível brotar do chão, ou do coração. Por isso, hoje eu prefiro dizer, eu venho de lugares bonitos, da Chapada do Corisco, da Serra das Timbaúbas, de Piripiri e Caldeirão. Sou do Piauí, sou da Caatinga, sou do sertão. Terra de águas fartas, mata verde e inteligente. Terra de boas colheitas e pescarias. Terras que resistem, apesar das hipocrisias. Cresci vendo meus avós criando, plantando, colhendo. Alimentos para si e para quem chegar. Cresci podendo correr na rua, jogar peteca, empinar pipa, subir no pé de caju, quebrar castanhola, banhar de açude. Tudo era permitido, tudo era possível, tudo era real. Hoje parece sonho. No fundo, eu sabia que deveria aproveitar, porque também sabia que pelos dedos que acertavam a peteca no buraco escorregaram os sonhos que não pude ter. Esses, o tempo tratou de ressignificar. Por tudo que fui e sou, hoje busco ser um alimentador de sonhos, meus e dos outros. Encontrei no jornalismo meu lugar no mundo e na sala de aula uma terra fértil para plantar. Plantar inquietações, dúvidas, certezas, trocar saberes, instigar transformações. Por tudo que fui e sou, hoje busco alinhavar meus filhos, Aile e Calu, com as linhas do passado dos nossos ancestrais. Busco acender neles o que foi apagado em mim quando criança. Por tudo que fui e sou, hoje busco sonhar com os pés no chão e o coração levado pelo vento, porque hoje eu sei que sonhos podem ser reais. Esse textinho fala um pouco de mim, né? Um jovem, filho de pais operários, avós agricultores rurais, que cresceu em uma cidade do interior, em uma comunidade no entremeio com uma comunidade rural, onde tudo parecia muito difícil, e acho que esse foi o primeiro contato e essas primeiras dificuldades foi o que me levaram a pensar, né, que independente do caminho que eu fosse seguir, o caminho para tornar a vida das pessoas que estavam na minha volta ali naquele momento uma vida melhor era o caminho que eu queria seguir, né? Então transformar a vida da minha família, dos meus amigos, da comunidade era o que me fazia e o que me instigava a seguir. Eu encontrei, né, isso no jornalismo e mais especificamente na comunicação popular, alternativa, comunitária, enfim. Muito bom imaginar a leitura e já pensar a pedagogia de Paulo Freire e também pensar a Escola do Mundo das Vestes do Galiano, né? Que faz parte da sua bagagem, da sua trajetória.
A professora Cecília Peruso, num dos seus textos, né, que é o termo comunitário, vem sendo empregado para identificar diferentes processos de comunicação, né, de forma comunitária, popular e também a despeito das hegemonias e pensando grandes suportes. Eu queria que tu deixasse de forma mais didática e mais clara para quem nos ouve e nos assiste, o que seria essa diferença de um jornalismo e de uma comunicação comunitária de outras modalidades, como periférica e assim por diante. Existe uma grande quantidade de conceitos, né, que tentam abarcar essa comunicação que se diz uma comunicação contra-hegemônica, né? De modo comum, e aí os conceitos são vários: alternativo, comunitário, popular, radical, né? Agora, mais recentemente, começou, né, uma discussão mais ampla que abarca isso, né, da perspectiva de uma comunicação decolonial também, que se contrapõe aos modos de produção de jornalismo a partir de uma perspectiva colonial, eurocentrada, né, ou dos países do norte, enfim. Mas, de um modo geral, acho que a gente pode dizer, eu acho que é interessante dizer, é que essas iniciativas de comunicação, elas acabam tendo um eixo comum, que é pensar uma comunicação fora dos padrões do mercado, uma comunicação que não se faz a partir da relação empresa-público, né? Mas que se faz a partir de uma outra dinâmica, né? Geralmente são iniciativas ligadas a movimentos sociais, populares, aos territórios, às comunidades, né? Aos quilombos, aos territórios indígenas, às aldeias, né? E que não tem aí um fim lucrativo. Então, produz um conteúdo de comunicação que não tem a finalidade final, que o seu produto final não almeja o lucro como é dos produtos hegemônicos de comunicação, né? Das grandes empresas, enfim. E dos grandes jornais de comunicação também. Então, esse é um eixo comum que une todas essas iniciativas, né? Mas aí vai ter as suas especificidades, e aí eu acho que é aí que vem esse tratamento a partir dos conceitos, né? A comunicação comunitária, por exemplo, se dá mais a partir dos territórios comunitários, a luta das associações, né? Mais especificamente ali, ligada a um território específico. A comunicação popular está muito ligada à ideia dos próprios movimentos populares, né? Que alinhava aí uma série de causas sociais também, políticas, enfim. A comunicação alternativa, e aí esse é o conceito que eu acabo abarcando mais nos meus estudos também, ela acaba também agrupando boa parte dessas iniciativas, né? E eu gosto muito de uma definição que é trabalhada pelo professor Fernando Reis Mata, que é um pesquisador chileno, que ele vai dizer que a comunicação alternativa é toda aquela comunicação que busca alterar, né? Alterar algo, alterar o injusto, alterar o opressor, né? Então, essa comunicação que se propõe a alterar o status quo é o que ele vai denominar de comunicação alternativa, que é o que eu também venho compreendendo como seja, né? Então, acho que existem essas especificidades, mas no eixo comum, né, são iniciativas, são produtos, são fenômenos jornalísticos que buscam romper aí com um sistema de comunicação baseado, né, nessa relação empresarial. Antes da gente partir para a próxima pergunta, vale lembrar que o nosso chat está aberto para perguntas e também para links. Está rolando alguns links para você achar e acessar um pouco mais sobre a produção acadêmica do Luan e do Grupo Emerge. Luan, você falou em um conceito muito específico que está no hype na produção acadêmica, que é os estudos decoloniais. Aí eu queria aproveitar essa sua fala, imaginando um debate que tem se aprofundado e que ainda assim tem sido distante de alguns setores da comunicação e do campo da comunicação, que é como é que a gente pode imaginar o local e essa transição e os poderes do sul global como potências comunicacionais, né? E se isso difere da hegemonia, né, do que a gente considera um norte global não geográfico, mas um norte global econômico. Eu queria que você falasse um pouco mais e explicasse um pouco melhor porque dos termos estão sendo utilizados ou transicionando para isso. Uhum. Certo. A perspectiva de jornalismo, né, que a gente conhece, ela é uma perspectiva de jornalismo baseado em um modelo
europeu e um modelo norte-americano, né? Então, o jornalismo ele já nasce no Brasil a partir de um olhar exterior a nós, né? Mas na mesma medida que esse jornalismo nasce atrelado a essas estruturas do norte global, né, começa-se também a formular e a pensar iniciativas a partir das características próprias dos povos, sejam os povos originários do Brasil, sejam os povos escravizados que vieram de África, né, que foram raptados, sequestrados e trazidos para o Brasil para serem utilizados como escravos, né? Então, existe aí um paralelo, né? São dois caminhos. Mas o que eu acho que é legal a gente refletir sobre isso é que os modos e as tecnologias, né, de uso, né, para produção de conteúdo de comunicação, ela sempre foi desenvolvida por comunidades dos povos originários, né? Estratégias de comunicação também foram elaboradas por escravizados, né? Inclusive como ferramentas de resistência nos seus processos, né? Então, esses fenômenos que a gente simplesmente deixou de lado nos estudos da comunicação, eles têm muito a oferecer para a gente repensar a comunicação e para a gente repensar o jornalismo também, né? Então, a perspectiva da colonial é uma perspectiva que busca, né, reescrever um pouco dessa história a partir de algo que não necessariamente é novo, né, mas ele é um outro olhar sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre as nossas produções, sobre a forma como a gente enxerga essas produções e a importância desses conteúdos, né? Então, eu tenho percebido isso muito como um caminho para driblar o nosso olhar viciado, né, a partir da perspectiva da colonialidade, e pensar outras soluções para o jornalismo também, diante ainda mais de um jornalismo, de uma comunicação que vive em crise, né? Em um dos seus trabalhos, artigos que você apresenta, você fala sobre o conceito de periferia, né, de comunicação de periferia, de como entender a localidade das cidades, né, e desses trânsitos em movimento com as tecnologias e com essas possibilidades científicas, numa perspectiva também de comunicação popular. Existe uma diferença, e qual seria essa diferença? Como não ser capturado pelo discurso hegemônico, quando, mesmo produzido na periferia, o discurso continua sendo hegemônico? É possível a gente fazer ou desenvolver técnicas, pensando nesse cotidiano, que consiga furar esses bloqueios, Luan? Eu acho que hoje a gente tem muitas experiências, né, de jornalismo sendo produzido nas periferias, né, nas quebradas, nas margens, né? Inclusive vai surgindo também com um próprio, vai surgindo como conceito também dentro da academia, né? É o jornalismo das quebradas, é o jornalismo das margens, é o jornalismo das periferias, né? E eu acho que esse modo de produção tem nos ensinado muito e mostrado que é um caminho não só viável, mas também necessário para que a gente consiga repensar, né, as estruturas do jornalismo e repensar um jornalismo que ele está muito vinculado ao território, né, e às pessoas e aos povos que vivem nesses territórios. E o território ele acaba se configurando como um valor, né, para esse jornalismo. Então, por exemplo, quando a gente estuda, pesquisa jornalismo, a gente vai o jornalismo mais nas teorias mais tradicionais, a gente vai falar sobre critérios de noticiabilidade, né, valores notícia, e tem uma série desses critérios ali, né? Mas para esse jornalismo, por exemplo, que se diz periférico, que se faz a partir junto com a periferia, o território, por exemplo, ele é um valor notícia e ele é o valor notícia mais importante. Esse valor notícia ele não está lá na literatura tradicional do jornalismo, né? Ele está começando a ser desenhado agora. Então, eu acho que mais do que se diferenciar do jornalismo convencional,
esses outros modos de fazer jornalismo, né, nas periferias, nas comunidades, nos territórios, eles estão ensinando para nós, e aí a academia precisa estar aberta para receber isso, né, os professores, os estudantes, né, os pesquisadores, a receber isso que essas iniciativas estão nos apontando, né, como outros caminhos, como outras possibilidades, como outros modos de fazer. Então, são outros critérios de noticiabilidade que se desenham, são outros valores notícias, são outras estruturas textuais que a gente quebra com aquele texto engessado do lead, corpo, né, finalização. Então, se escreve aí um outro jornalismo, né, literalmente. E aí eu acho que a gente precisa começar a olhar mais para isso, porque olhar mais para isso significa olhar para esse jornalismo que brota, né, dos territórios e que nos diz que tem um outro caminho possível, né, e esse outro caminho é um caminho mais humanizado, é um caminho mais equitativo, né, mais justo, mais plural, mais diverso, né, tudo o que o jornalismo convencional na maior parte da sua existência deixou de lado, né, simplesmente negligenciou. Uma das questões que a gente percebe na construção de uma comunicação popular e contra-hegemônica são as performances, né, comunicacionais, que podem vir através das artes, das filmagens, das técnicas de panfletagem, de lambe-lambe, colo e pichação. E a gente vê essas experiências acontecerem de outras formas e com outras linguagens hoje em dia. Eu queria aproveitar e te fazer também essa pergunta, levantar essa questão de como hackear as plataformas, pensando que muitas das nossas comunicações populares ou coletivas têm sido produzidas a partir da internet, das técnicas de hegemonia, né? Como desenvolver outras ferramentas ou hackear o próprio sistema produzindo uma comunicação descentralizada. Jader, na minha dissertação do mestrado e agora também no doutorado, eu trabalho com um conceito que, na verdade, não é uma invenção de roda, mas é uma junção de alguns outros conceitos, né? Que estou chamando de resistência digital. E eu acho que tem muito a ver com isso que você está perguntando, né? Porque qual que é a ideia dessa perspectiva da resistência, né? A resistência no sentido de existir de novo mesmo, né? Então, durante muito tempo, a gente acabou trabalhando na discussão de jornalismo alternativo a partir da perspectiva da resistência, né? Então, resiste ao modelo hegemônico, resiste ao capital internacional, resiste ao capitalismo, resiste aos sistemas opressores, né? Então, essas iniciativas resistem a muita coisa. Só que essa compreensão da resistência, na verdade, é uma compreensão de que essas iniciativas não só resistem, né, mas elas recriam a história, a partir do momento em que elas começam a contar as suas próprias narrativas, né, e as narrativas dos sujeitos subalternizados, periféricos, silenciados ao longo da história. Então, recontar essas narrativas, né, é reexistir, é existir de novo, e aí especificamente no contexto digital, né, nas plataformas, nos sites, utilizando a internet. E como é que essas iniciativas têm feito isso, né? A partir de uma outra ideia, que é uma ideia da apropriação social, né? E aí eu acho que isso é muito importante, a gente pensar como é que a gente se apropria, e você utilizou o termo do hackeamento, né? E eu acho que é parte disso, mas eu prefiro mais usar essa ideia da apropriação, porque a gente pensa como é que a gente pode pegar essas tecnologias e essas ferramentas que já existem, se apropriar socialmente delas e dar um outro uso a elas, né? Então, por exemplo, o perfil, as redes sociais. Qual que é o objetivo das redes sociais? Instagram, Facebook, enfim. É vender, né? É vender publicidade, é vender imagem, é vender corpo, é vender produto. A partir do momento em que uma comunidade cria um perfil nas suas redes sociais, cria um perfil em uma rede social para contar a sua história, falar das suas histórias de vida, reivindicar os seus direitos, ganhar processos de visibilidade, ela desconfigura ali o objetivo principal daquela plataforma, sabe? Daquele site, daquela rede social. Ela se apropria socialmente daquilo para dar um outro sentido para aquela rede social. E esse outro sentido, né, é o que dá essa ideia de apropriação social da tecnologia, produzindo inclusive outras tecnologias, né? Tecnologias que não são só digitais, mas também são sociais, culturais,
né? E que podem ser facilmente reproduzidas também dentro das suas comunidades. Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar, né? Como que essas iniciativas elas têm construído aí esses caminhos, né? Que furam um pouco dessas bolhas, recriam espaços, recontam histórias, né? Apesar de, e aí é que eu não estou sendo totalmente otimista, né? Existir uma limitação. E essa limitação é dada pelas próprias plataformas, através dos sistemas algorítmicos, né, que limitam a visibilidade desses conteúdos, mas existe. O caminho está aberto, né? Sim, a gente está quase caminhando para o final desse bate-papo, mas antes de ir para essa parte de agradecimentos e deixar vestígios e dados para quem quiser te encontrar, eu queria voltar para o tema do nosso bate-papo, que é para falar de praxis, né? E como é que a gente pode, enquanto comunicador popular, voltar para a academia, afetando os nossos estudantes, né? A comunidade acadêmica, a perceber um outro modelo de comunicação. Quais seriam as técnicas ou quais são os laços que a gente poderia criar de afeto para que essa universidade, esse lugar de conhecimento também fosse afetado? Estou, né, um adepto de uma pedagogia que foi desenvolvida pela professora Francis Silva, que é da UEPB, na Paraíba, que ela fala sobre a pedagogia afroafetiva, né? E ela vai dizer que para você conquistar o outro ou abrir um espaço de comunicação com o outro, você também precisa se expor e se mostrar. Mostrar de onde você vem, mostrar quem você é, mostrar suas dores, mostrar suas fortalezas, para que também o outro se sinta à vontade para compartilhar isso com você, né? Então, eu acho que não tem uma fórmula, talvez não tenha técnicas, não tenha receitas prontas para isso, mas eu acho que esse é um passo importante, né? A gente se mostrar, e ao se mostrar e se expor também, se colocar nesse limbo, a gente acaba também conquistando, né, e criando um laço de confiança, de afeto que possa de alguma forma construir conhecimento junto a partir de uma outra perspectiva, de um outro modo de pensar, não só a comunicação, mas a própria universidade, né? Então acho que talvez esse seja um caminho, né? E não ter medo de inovar, de criar, de arriscar, né? De pensar coisas novas. Eu acho que a universidade é esse ambiente, é um ambiente onde a gente pode testar, errar, aprender, fazer de novo, né? Para tentar construir e pensar em outros futuros, onde a comunicação não seja só um objeto de compra e venda, mas que seja, sobretudo, um objeto de transformação social. Muito obrigado, professor, por sua participação. É bom poder falar que hoje você está como professor. É importante ver essa comunicação sendo construída a partir de afeto, né? A gente do Comunicação em Movimento e do Grupo EMED fica muito feliz em ter você aqui e ter sua fala. E queria te perguntar, para os curiosos, para os estudiosos e para os entusiastas da comunicação popular, contra-hegemônica ou alternativa, como é que a gente pode te encontrar e achar você aí nas redes ou nos seus trabalhos acadêmicos? Eu estou, né, como colaborador na plataforma de comunicação popular e colaborativa Cordiário. Por lá a gente também se encontra, tem as redes sociais também do próprio Cordiário, que é @cordiário. Nas minhas redes sociais, geralmente está lá Lua Mateus, se procurar, vai encontrar facilmente, né? Enfim, Twitter, Instagram, Facebook, estou em tudo lá. Se apropriando também desses espaços, né? E acho que se buscar no Lattes, né, encontrar meu currículo, enfim, eu por aí estou como doutorando hoje na Universidade Federal do Ceará, né? E aí algumas coisas também é possível de se encontrar por lá, né? De pesquisas, enfim. Mais uma vez, obrigado, Luan. Esse programa teve a operação da Larissa Souza e do professor Adilson Cabral, além da coordenação do professor Dr. Adilson, e a produção e apresentação é minha, Jader Damasceno, que de vez em quando agora vocês vão me ver por aqui também pelo EMEG. Até a próxima e a gente se encontra na próxima edição do Comunicação em Movimento.